Nesse momento nós voltamos de Porto Alegre, estamos acompanhando o lançamento da Expo Direto. O governador Eduardo Leite faz o seu pronunciamento. Demonstrar claros compromissos com o meio ambiente. Isso é a compreensão, tenho absoluta tranquilidade de dizer, dos nossos produtores rurais. Até para não dar chance, né, a quem impor protecionismo, né, da sua produção agrícola no seu país, e a gente observa isso muito também na Europa, possam pegar qualquer ponto de não observância nossa sobre algum tipo de regramento ambiental para utilizar, vamos falar a verdade, menos com a preocupação ambiental e mais com a preocupação de defender a sua própria produção. Então, o tema ambiental é tão importante economicamente na nossa produção rural, por isso a gente tem trabalhado muito de forma absolutamente sinérgica aqui, meio ambiente e agronegócio. Nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Hernani Polo, logo mais agora, né, Hernani, estamos aí estruturando a agência de promoção comercial do Estado, que foi aprovada na Assembleia Legislativa e que vai ter um papel muito importante para promover, né, o que nós produzimos, não apenas naturalmente no agronegócio, também na indústria, para acessar novos mercados, mas vai ter um papel muito importante também na abertura de mercados para a nossa produção. Então, até o final do primeiro semestre, a gente deve colocar essa agência de promoção comercial em pé, não apenas para trazer investimentos para o Estado, mas também para prospectar novos negócios para aquilo que nós já produzimos no nosso Estado e em outros países. Saudar o secretário, aliás, também estava destacando o Hernani, a presença da Secretaria também no pavilhão internacional da Expo Direto, aí também com uma estrutura mais robusta, como estamos entrando a partir desse momento. Secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia em Exercício, Rafael Ayub, secretário Beto Fantinel, Desenvolvimento Social, a nossa secretária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade, a Lisiane Lemos, e a toda a nossa equipe, meu chefe de gabinete, Coronel Euclides, também que está aqui conosco. Prefeito Municipal de Não Me Toque, Gilson dos Santos, todas as autoridades que já foram nominadas. Prometo ser breve aqui nessa manifestação, mas gostaria de reiterar compromissos do governo gaúcho com o nosso agronegócio. O Mânica falou aqui, né, sobre as discussões que nós temos, dos temas tributários também, falou aqui sobre a sensibilidade do governador, e sempre que apelam à minha sensibilidade eu destaco, olha, sensibilidade não falta, né? Carinho e sensibilidade nós temos de sobra, falta dinheiro, né? Quando a gente precisa sustentar serviços, investimentos. Sou muito sensível, muito carinhoso. Eu estou dizendo isso porque sempre os prefeitos, quem chega na mesa do governador, apresenta um projeto dizendo, governador, olhe com carinho. Eu digo, carinho não falta, né? Falta o recurso. A gente precisa ter capacidade financeira para sustentar esses investimentos. E em momentos como esse, que a gente reúne lideranças empresariais, a imprensa, eu tenho a obrigação como governador, pela procuração que me foi conferida, como disse aqui o nosso deputado Pedro Westphalen, de trazer os temas que a sociedade precisa estar alerta. Não existe caso no mundo de sociedade que tenha prosperado com um governo desajustado. Você não vai ter um grande exemplo no planeta de uma nação, uma sociedade que tenha tido grande e sustentada prosperidade se o governo não estiver funcionando direito. Isso não é porque o governo seja quem promova o desenvolvimento, claro que não. Quem promove, quem faz o nosso Estado ser o que é e o que foi ao longo da sua história é a sua gente, são os empreendedores em todas as áreas, especialmente no agronegócio, que aliás trouxeram prosperidade não apenas ao Rio Grande, mas ao Brasil, levando pelo oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná e o centro-oeste brasileiro, a sua capacidade empreendedora, o seu conhecimento para a produção. Não tenho dúvida que é a nossa gente que faz gerar riqueza. Mas se o governo não estiver organizado, ele limita essa capacidade empreendedora na falta de capacidade de exportarmos, de acessarmos os mercados por conta do investimento que não acontece na logística, nas questões tributárias, na falta do investimento na educação para a qualificação da mão de obra, ou na falta da segurança para proteger a vida e a propriedade de quem empreende nesse Estado.
E nesses últimos anos a gente tem experimentado uma sensível melhoria na capacidade do governo de funcionar, fruto das reformas, das privatizações, de toda uma agenda que a gente colocou em curso no nosso Estado, e que passamos a conviver melhor com os problemas que temos. Muitas vezes, certamente, olham para o governador na expectativa de que ele tenha o seu tempo sempre utilizado em criar coisas novas para o Estado. E, infelizmente, talvez 90% do nosso tempo dentro do Palácio Piratini ou no centro administrativo do Estado é para desarmar as bombas que foram sendo armadas ao longo de décadas no nosso Estado. Estoque de precatórios que não foram pagos, dívida com a União, déficit previdenciário. A todos esses temas eu preciso recorrer a todo momento, porque não está na rotina, no dia a dia de cada um aqui, seja empreendedores ou servidores públicos que cumprem com a sua tarefa no dia a dia. O empreendedor na área rural está preocupado, né, com o clima, com a condição do acesso aos seus financiamentos, com a capacidade de tirar a produção de dentro do seu campo para acessar o porto, seja o que for. Não está acompanhando, não tem a obrigação de acompanhar os detalhes das contas públicas, mas isso interfere na vida de cada um. O estoque de precatórios não pago no Estado, que tem que ser liquidado até 2029, é de 16 bilhões de reais. E nós temos travado aí uma boa discussão, um bom diálogo sempre com o Tribunal de Justiça, desembargador Ícaro, com o cronograma para o pagamento desses precatórios. O Estado está pagando 900 milhões de reais por ano. O Tribunal de Justiça insiste que a gente deve levantar isso para 2,5 bilhões de reais de pagamento de precatórios por ano para zerar o nosso estoque de precatórios até 2029, como determina a Constituição Federal. É claro que um esforço de 1,6 bilhão de reais adicionais nas contas do Estado é muito impactante, é muito duro, muito difícil para se alcançar. Mas, de outro lado, há que se cumprir o pagamento das decisões judiciais. É uma demanda da Ordem dos Advogados, o presidente Lamarck, que está aqui, né, pelas ações, pelo atendimento, pelas determinações judiciais, que o Estado faça esse pagamento. Nós estamos buscando financiamentos, conseguimos um financiamento, um bid de 500 milhões de dólares para fazer esses pagamentos, mas há uma insistência aí no aumento dos valores. Do outro lado, a Constituição Federal, ao constitucionalizar o Fundeb, colocou uma determinação ao Estado de que compute os 25% da educação sem considerar o gasto com aposentados. Se o Estado tira o gasto com aposentado do cômputo dos 25% da educação, cai de 25% para 17% a nossa despesa na educação. Esses 8% aí que nós temos que incrementar custam 3 bilhões de reais por ano. Altamente meritório colocar mais 3 bilhões de reais por ano na educação. Tenho certeza que cada um aqui vai concordar. O ponto é, de onde sai o dinheiro? De onde 3 bilhões de reais adicionais por ano para a educação, se nós temos que pagar os aposentados, nós temos as dívidas para serem pagas? A dívida com a União, o Estado ficou por um tempo sem pagar por uma liminar. Assinamos o regime de recuperação fiscal, se não assinássemos seríamos condenados a pagar integralmente as parcelas da dívida. Quando voltar a ser pago integralmente, são 5 bilhões de reais por ano. Então, somem tudo isso, né? 5 bilhões da dívida com a União, 3 bilhões de reais adicionais na educação, 1,5 bilhão que deve se adicionar para o pagamento de precatórios, e rapidamente se chega aí a quase 10 bilhões de reais de esforço financeiro maior que o Estado terá que fazer ao longo dos próximos anos. Algumas pessoas poderão perguntar, mas o governador e o governo não tinham resolvido tudo? Isso é importante lembrar. O Estado não estava pagando os precatórios do jeito correto, o Estado não estava aportando esse recurso na educação, o Estado não estava pagando a dívida e, mesmo assim, com alíquotas aumentadas, não estava pagando salários em dia e atrasava investimentos e pagamentos para hospitais. Ou seja, sim, nós viramos o jogo no nosso Estado, passamos a conviver melhor com a crise, mas ela continua como uma espada sobre as nossas cabeças, dívida com a União, estoques precatórios e
outros compromissos como esse que eu acabei de mencionar da educação, que vão nos pressionar. E não é um problema do governo ou do governador, é um problema de todos nós, é um problema da sociedade gaúcha. São situações que nós vamos ter que endereçar, porque se nós queremos ter mais segurança no campo, como estamos fazendo, dobrando o número de delegacias contra os crimes de abigeato e crimes rurais, que nós estamos fazendo, para reduzir, como reduzimos nos últimos anos em 60% os abigeatos no Rio Grande do Sul, se nós queremos ter os investimentos nas estradas, seja para fazer a estrada que nos demanda o Mânica lá, com apoio do Pedro Westphalen nas suas emendas, ou para fazer obras de duplicação, ou para os melhores acessos ao porto, que aliás, o porto do Rio Grande, o Estado ter que sacar dinheiro das contas do porto, investiu em 10 anos 30 milhões de reais. Nos últimos 2 anos está investindo no porto 350 milhões de reais, porque o Estado não coloca mais o dinheiro, a mão no dinheiro das contas do porto, para permitir que o investimento todo aconteça lá, para não limitar a nossa capacidade de escoamento da produção de grãos que nós escoamos pelo Porto de Rio Grande, por exemplo. Então, se nós queremos ter um Estado com capacidade de dar essa resposta, esse é um problema de todos nós. E nós vamos ter que discutir com sensibilidade, com carinho, com toda a atenção, mas com realidade. Nós precisamos ter um Estado com capacidade de sustentar, pagar as dívidas que se acumularam ao longo de décadas, os problemas que se acumularam, que não foram criados por este governo, mas que são contas de todos nós a pagar. Não adianta colocar a culpa no síndico se ele fez a conta com a chancela da Assembleia dos Condôminos. Não adianta tirar o síndico simplesmente, não adianta reclamar a conta de todos. Todos os condôminos são chamados nessa oportunidade a uma chamada extra, quando o condomínio quebrou por conta de decisões erradas de quem antecedeu. Então, nós precisamos discutir o futuro do nosso Rio Grande com absoluta serenidade e tranquilidade, para não nos desviarmos do nosso caminho, que é, a partir do empreendedorismo no campo e em todas as áreas, gerar riqueza e oportunidades para a nossa gente. É a dose de realidade que eu tenho que trazer em ambientes como esse. Mas quero dizer, Mânica, que a Expo Direto nos traz sempre um balsão, né, de otimismo, mesmo nas adversidades, mesmo nas dificuldades, porque é neste grande encontro, num parque de exposições, com o capricho que é a característica da sua liderança, Mânica, e de todos os que te cercam, nos proporcionar a interação da tecnologia, da indústria, do sistema financeiro, de quem produz no campo, da ciência que produz novas sementes, novas oportunidades de desenvolvimento, gerando mais riqueza, e nos dá a certeza de que vale a pena enfrentar cada uma dessas dificuldades, cada um dos problemas, cada um dos obstáculos que nós temos, porque temos uma capacidade empreendedora nesse Estado que justifica os nossos melhores esforços. Aí o governador Eduardo Leite participando na abertura, no lançamento oficial, lançamento da Expo Direto no hotel em Porto Alegre, no Plaza São Rafael.